Fala galera do curso canal Toca QFC, tudo bom com vocês? Fred Azevedo aqui. Passando aqui só pra gente falar um pouquinho aí do Flamengo aí nesses últimos dias. O canal tem ficado parado ultimamente porque não tem muitas notícias pro Flamengo, né? Tem muitas especulações de jogadores que nunca vão vir, muita mentirada só para desviar o foco do que realmente acontece dentro do Flamengo. Então, vamos retornar agora que começou a Libertadores, né? Começou também o Campeonato Brasileiro. A gente vai retornando aí aos pouquinhos com os vídeos no canal. Só para lembrar, a gente tem um outro canal chamado Arquibancada Esporte Clube. Nesse canal a gente fala tudo sobre vários esportes, né? Tanto futebol, vôlei, o que for, basquete, automobilismo. A gente vai trocando a ideia lá. Lá é só zoeira mesmo, só um bate-papo só. Não tem muita responsabilidade assim de notícias e coisa e tal. A gente não. É só um bate-papo só sobre o que a gente gosta de falar, sobre esportes. Então o link vai estar aí no final aí, na descrição aí. Assim que você vê o vídeo, passa pra lá, curte lá também. Lá a gente fala de tudo. Então lá a gente fala de todos os esportes, aqui a gente só fala só de Flamengo, das raivas que a gente passa com o Flamengo aí durante todos os, todos os nossos meios de semana e todos os nossos finais de semana. O Flamengo teve ontem a sua estreia no Brasileiro, né, com o Atlético Goianiense, acabou empatando em 1-1, saiu perdendo por duas vezes, né, uma foi houve um impedimento, né, que foi assinalado, e depois saiu perdendo realmente num passe errado do André. Já vou chegar no Andrés, mas vamos falar só de Flamengo aí, do comecinho aí. A gente notou que o Flamengo fica muito. Se o Flamengo foi para lá turbulento por parte da torcida com o técnico, por causa do esquema tático e de não aproveitar da forma correta as peças que ele tem, né? Vide aí o Marinho, que não, dificilmente entra nos jogos e quando entra é para jogar 10 minutos, no máximo, alguma coisa assim. E também, pelo lado dos jogadores, também a torcida pegando no pé, né? Por causa com boatos aí de panelinhas e de atitudes para derrubar o treinador. Então, ficou nessas duas cobranças aí. Paulo Souza ficou também na cobrança da torcida. Ficou na cobrança da torcida com o Paulo Souza, da torcida com os jogadores e começou também uma cobrança, ainda que meio tímida, da torcida com a diretoria. Então, o Flamengo muito turbulento, assim, esses últimos tempos no Flamengo. Tá uma pressão enorme, a torcida fez um protesto em frente ao Ninho, vários jogadores cobrados, vários jogadores não entrando pelo portão principal do Flamengo, correndo para não encarar a torcida. O único que teve algum. Os dois únicos que tiveram algum. Que conseguiram passar tranquilamente foi o Arrascaeta e o João Gomes, porque o restante, o que passou lá pela torcida foi só para malhar. Até membros da comissão técnica também foi cobrado lá de forma mais, como é que eu posso falar? De forma mais agressiva. Agressiva no caso, assim, com palavras e coisa e tal. Então, o Flamengo foi para esse jogo nesse clima turbulento. E no final de tudo, eu ainda posso falar que o 1-1 foi um bom resultado do Flamengo. Ficou de bom tamanho. Pelo futebol que o Flamengo apresentou, pelo, pelo esquema taticamente que o Flamengo apresentou, ficou barato para o Flamengo, que poderia ter perdido o jogo por três vezes, né? No gol do impedimento, no gol que acabamos tomando num passe errado do Andrés e no último minuto de jogo o Atlético Goianiense teve uma bola na trave que ali eu vi gol. Eu já tinha jogado as esperanças já, falei, pronto, aí foi o 2-1. Mas ainda bem que os deuses do futebol não quiseram que o Flamengo tomasse aquele gol. É verdade que o Flamengo também poderia ter desempatado a partida, né, com o Pedro numa bola que bateu na trave, e depois um outro lance de cabeça do Pedro, que eu acho que se fosse o Bruno Henrique ali,
O Bruno Henrique cabeceia bem melhor que o Pedro, eu acho que o Bruno Henrique colocaria dentro do gol. Mas é o que deu para fazer. Sobre Paulo Souza, é muito criticado, houve vaias lá da torcida em cima dele. Ele não deixa o time, assim, o time não consegue atacar, né? Eu vou separar em 2 pontos aqui. Primeiro, Paulo Souza, o time não consegue atacar direito, o time fica muito espaçado. O Gabigol toda hora tem que vir ao meio campo para tentar pelo menos tocar na bola. Ele entra com 3 volantes, ele entrou com 3 volantes e o jogo não fluiu. A Arrascaeta ficou sozinho ali tentando armar algumas jogadas, mas é um fato que assim, você até cansa demais o Arrascaeta, tanto que ele acabou na metade do segundo tempo para frente, ele já não estava aparecendo tanto na partida, né? Acabou cansando e o Diego entrou no lugar dele para jogar os minutos finais. Então, taticamente, o Flamengo muito desorganizado. O Flamengo não tem uma jogada, o Flamengo não tem uma triangulação, não tem um lance de profundidade. Por várias vezes é bola alçada na área a esmo, sem ter nenhum. Por não conseguir fazer uma jogada, uma individualidade. O Marinho mesmo poderia ter entrado no jogo, porque o jogo estava precisando de alguém que quebrasse as linhas com o drible e batesse no gol. Ele não colocou o Marinho. Não sei se o Marinho resolveria o caso ali, mas poderia ser uma opção, né? Então acho que taticamente o Flamengo muito ruim. As substituições do Paulo Souza também não fazem muito sentido. O Santos foi contratado e até o momento não conseguiu estrear, não entra no jogo. Você gastou 3 milhões de euros para contratar o goleiro e ele nem entra em campo. Ele que veio como titular, né? Praticamente para ser o titular, tendo em vista que o Hugo não passa segurança nenhuma. O Hugo, no momento, não é para ser o goleiro titular do Flamengo. E o Diego Alves vem sendo parece que vem sendo sondado aí pelo São Paulo, junto com o Diego Ribas. O Rogério Ceni tá tentando conversar aí com os dois. Então, teoricamente, o Santos seria o titular da posição, mas até o momento ele não estreou e também não acredito que ele vai estrear no jogo de amanhã contra o Tajeres, aqui no Maracanã pela Libertadores, né, pela segunda rodada. Sobre os jogadores, a questão de panelinha e coisa e tal, cara, nesse momento, nesse jogo aí, os jogadores para mim correram muito mais e foram muito mais incisivos do que nos 2 últimos jogos. Beleza, nos 2 últimos jogos poderiam estar fazendo corpo mole, coisa e tal, mas dessa vez não houve, cara. Eu acho que não houve, eu acho que o problema do Flamengo nessa partida foi a questão tática de como o Paulo Sousa disponibilizou a equipe em campo. Paulo Sousa tem que mudar, tem que botar na cabeça que ele tem que ceder um pouco também, porque tem jogadores ali que não assimilam ao esquema tático dele, então ele tem que tratar as peças que ele tem da melhor forma possível. E atualmente a melhor forma que ele está tratando não está adiantando. Vai sendo fritado aos poucos, a sua saída tá se tornando questão de tempo, né? Não está nem salvo, nem nada. Eu acho que mais umas rodadas aí de resultados ruins é Paulo Souza fora do Flamengo. Infelizmente, um técnico que veio com uma cabeça diferente, né, para treinar o Flamengo e agora tem esses problemas aí. Outras notícias, o René tá de saída, né, foi pro Internacional. Vocês podem caçar aí na internet aí, ele já se despediu do pessoal, né. René ficou muitos anos no Flamengo, nunca teve uma conduta ruim, nunca apresentou nenhum, pelo que eu lembro, nunca apresentou nenhum problema de indisciplina e coisa e tal, mas é um jogador que não evoluiu no Flamengo, não evoluiu taticamente no Flamengo. Então, que vá com Deus e que aproveite sua chance lá. Obrigado pelos serviços prestados, né? Nos últimos não, porque acabou dando muito ruim. E obrigado pelo pênalti contra o Emelec, né? Que deu a dor no coração, mas conseguiu converter. Então vá e tudo bem. O Ramon também tá saindo, né? Foi pro Red Bull Bragantino. Acho que pro Ramon é uma boa, tendo em vista que ele enfrenta problemas aqui no Rio de Janeiro, né? Problemas pessoais, acabou com aquele acidente que ele teve, acabou atropelando as pessoas e
Não tava, não, acho que o Ramon não estava bem de cabeça para ficar aqui no Rio de Janeiro. Então ele está indo para novos ares lá no Red Bull Bragantino e que consiga aí se recuperar e retornar ao Flamengo da melhor forma possível. O Gabigol está sendo sondado pelo Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tá ficando sem o Suárez, sem o Luís Suárez. Então o Atlético de Madrid parece, de acordo com um portal espanhol, acho que é fijanes.net, alguma coisa assim, o Atlético está sondando aí, ou preparando aí uma proposta para o Gabigol. Tendo em vista que o Atlético tem outros nomes, o Atlético de Madrid tem outros nomes na sua lista para tentar suprir a falta do Suárez, mas em virtude desses nomes serem europeus e estarem caro com relação ao Gabigol, provavelmente o Gabi deve surgir aí alguma proposta para o Gabigol. Não acredito que o Gabigol saia, ele ainda tem muito que mostrar pelo Flamengo. Também não acredito que ele saia também pela idade, ele já tem uma idade avançada para jogar lá fora. E também tem um histórico lá fora, né? Que ele acabou não dando muito certo lá fora. Não dando muito certo, não dando certo lá fora, né? No caso. Então acredito que ele permaneça aqui no Flamengo. Então, é isso, galera. É o que tem aí pra hoje. Vamos aguardar o jogo de amanhã. Vamos ver se a gente faz uma livezinha amanhã. Vou conversar com o Paulo. E vamos falar aí sobre a segunda rodada da Libertadores. Curte aí, compartilha. Vai lá no outro canal lá, no Arquibancada Esporte Clube. Se inscreve lá também. E vamos junto aí. Um abraço a todos aí. Saudações rubro-negras. Até a próxima.